Boa noite, agora com 3 minutos para além das 19. Seja bem-vinda, bem-vindo à edição do Trio Ofensivo neste dia de São Valentim, em que na frente do campeonato da Primeira Liga está tudo igual. 11 pontos separam o líder Futebol Clube do Porto do Sport Lisboa e Benfica. Ainda antes da formação encarnada, reencontrar o Sporting Clube de Portugal vai acontecer no estádio Alvalade 21. Esta é uma semana que nos conduz às decisões da Liga Europa, com embates que prometem concretamente para o Sporting, para o Braga, para o Futebol Clube do Porto e também para o Sport Lisboa e Benfica. Em relação à jornada do fim de semana, o Futebol Clube do Porto ganhou na cidade de Braga por 2-0. Formação bracarense que tinha um registro impressionante ao leme de Domingos Paciência. O Braga não tinha perdido qualquer jogo contra os grandes do futebol português. Foi a primeira vez que tal aconteceu com Domingos Paciência à frente da equipa da cidade dos arcebispos. Otamendi acabou por ser determinante. O Porto garantiu a 18ª vitória em 20 jogos do campeonato. O Benfica também continua a colecionar vitórias. A formação encarnada soma 16 partidas, sempre a ganhar. No plano interno, ontem vitória diante do Vitória de Guimarães, com os argentinos também em plano de destaque. Concretamente, Pablo Aimar, Carlos Martins fechou as contas no fim de semana em que o Sporting empatou fora de portas adiante da Olhanense. 2-2 foi o resultado final. Trio Ofensivo passa pelos 87.6, tem imagens pelo mundo em youtube.com/Rádio Águia Azul, trabalho que é efetuado por Eduardo Oliveira. Saúde Carlos Melo pelo Sporting, Jorge Costa pelo Futebol Clube do Porto, Paulo Sérgio Gonçalves de regresso pelo Benfica. Aos três, boa noite, obrigado pela presença em estúdio. Jorge Costa, o Porto deu o passo decisivo rumo ao título em Braga ou ainda não? Boa noite. Boa noite, Ângelo. Boa noite ao editor e também aos ilustres colegas presentes, Carlos Melo, o Paulo Sérgio e também o nosso agora habitual companheiro que Eduardo, se não falha, exatamente, Eduardo. Não, o Porto deu mais um passo rumo àquilo que há muito tempo venho dizendo que vai acontecer no final da época, na minha perspectiva, ou seja, está com menos uma jornada para ser jogada até o final do campeonato, mantém a diferença pontual para o segundo posicionado de 11 pontos e, portanto, tem feito um campeonato tranquilo, tem feito jogos nem sempre ilustres em termos exibicionais, ao contrário do que não aconteceu ontem, que realmente já viu o Futebol Clube do Porto a imagem daquilo que nos tem habituado desde o início da época, exceção feita a 2 ou 3 partidas que não conseguiu exibições tão ilustres quanto aquelas que nos habituaram, mas isto também é porque agora o de exigência cada vez é maior, ou continua a ser maior, ou continua a ser muito grande, pelo menos quando falamos do Futebol Clube do Porto. Mas mais importante do que isto nesta fase do campeonato é dizer que o Porto tinha aqui um difícil teste diante de uma excelente equipa, que é o Braga. Como disseste bem, Domingos, à frente do comando técnico do Braga, não havia perdido até hoje com nenhum dos clubes chamados grandes. E ontem, em Braga, e ontem o Futebol Clube do Porto, penso que de forma inequívoca, meritória, com uma boa exibição, acabou por vulgarizar um Sporting de Braga que, na minha opinião, esteve muito aquém daquilo que realiza ou das exibições conseguidas ao longo da temporada. Isto, por muitos, fazem querer parecer que foi porque o Braga não esteve em campo. Na minha opinião, foi porque o Futebol do Porto esteve forte. Sabia que este jogo era difícil, ao contrário do que foi dito por algumas pessoas, nomeadamente da comunicação social, falada, e eu tive a oportunidade de ouvir pelo rádio. O Porto não estava a jogar sob pressão. Eu não consigo perceber o facto de alguém achar que o Porto, a 11 pontos de segundo classificado, está a jogar com pressão ou sob pressão, pelo simples facto de o Benfica ter jogado em casa com o Guimarães e ter ganho. E, portanto, o Futebol Clube do Porto, que eu me lembro, desde o início da época, começam todos com os mesmos pontos, naturalmente são 0, tem construído uma margem pontual, uma diferença pontual, que me parece mais do que suficiente para gerir este campeonato de uma forma bastante tranquila e não acusar a pressão das vitórias de quem quer que seja. Aliás, não é seguramente ao Futebol Clube do Porto que interessa os resultados dos outros, não interessa as exibições dos outros, interessa sim aquilo que pode e vai continuar a fazer neste campeonato. Ou seja, é a única equipa que ainda não perdeu, se não me falha a memória, tem apenas 2 empates consentidos neste campeonato, e uma equipa que mantém uma diferença pontual de 11 pontos para o segundo classificado. O mesmo equivalerá a dizer que é preciso perder 4 partidas e os outros ganhá-las todas.
Naturalmente que essa pressão é dita só por quem provavelmente queria que isso fosse uma realidade, mas julgo que no Futebol Clube do Porto ninguém pensa dessa forma e vai passo a passo, jornada a jornada, com maior ou menor dificuldade, obtendo as vitórias suficientes para chegar ao final do campeonato à frente, resolver o mais rápido possível este campeonato, que na minha opinião, tenho dito constantemente, estou convicto que já está resolvido há muito tempo, porque num campeonato que é uma prova de regularidade, o Futebol Clube do Porto até hoje apresentou-se claramente como a melhor equipa deste campeonato, e com a diferença pontual que tem já no decorrer da segunda volta e apenas com 2 empates consentidos, como te disse há pouco, não me imagino que o Porto perder 4 jogos e o adversário direto, neste caso o Benfica, ganhá-los todos. Jorge Costa, com a introdução efetuada pelo Futebol Clube do Porto. Paulo Sérgio, boa noite pelo Sport Lisboa e Benfica. Que análise fazes da prestação do Benfica diante do Vitória de Guimarães? Também entendes que terá sido para o campeonato a exibição melhor conseguida por parte do Benfica? Boa noite. Boa noite. Foi uma exibição de gala à semelhança de outras que tenho feito anteriormente e que eu já vinha a dizer neste programa, e que só alguns que continuam a ter palas nos olhos é que não conseguem ver isso. Foi demonstrativo aquilo que o Benfica fez, categórico, e só não ganhou por mais. Aliás, o Benfica marcou 5 golos limpos, é preciso dizer, mas só valeram 3. Também já estamos habituados a isso, mas mesmo que nos tentem sonegar penalidades, que nos tentem expulsar jogadores e que o façam, tudo o que tentam para nos subtrair pontos, nesta altura não conseguem, ao contrário daquilo que conseguiram no início da temporada e que marca a diferença pontual que existe neste momento, mas é preciso dizer que não são 11 pontos na prática, são em teoria, porque o Benfica tem um jogo a menos. E esses jogos iniciais e que têm continuidade, em que há uma equipa que é francamente levada ao colo, mas principalmente nesses jogos iniciais foram determinantes para a pontuação que existe neste momento. E olhando àquilo que se passou, e não vou naturalmente voltar a enumerar todos esses jogos, é fácil ver. O Benfica tem feito uma campanha imaculada desde os 5-0 do Dragão, não perdeu nem empatou nenhum jogo. Tem jogado bem, se mais não joga e mais não marca, também não nos deixam, tal como aconteceu neste último jogo, e acho que não vale a pena estar agora aqui a dizer se é a melhor equipa ou se não é jogar futebol, porque isso são fé diversos, e eu não vou entrar por aí como outro papagaio costuma entrar todos os fins de semana, não faz outra coisa senão falar do Benfica. As imagens estão aí, as pessoas podem ver os jogos do Benfica, e neste momento, a seguir ao Barcelona, o Benfica é a equipa que melhor pratica na Europa. Custa quem gostar, do há quem doer. Introdução de Paulo Sérgio Gonçalves pelo Benfica, Carlos Melo pelo Sporting de Portugal. Fim de semana que ditou vitórias para o Porto e para o Benfica. O Sporting empatou no Algarve diante da Olhanense. Que análise fazes a essa partida, e se consideras que tudo isto tem acontecido em redor do Sporting, a estabilidade diretiva, a saída anunciada de José Eduardo Betancourt, a saída de Lietzen, tudo isto está a mexer com o grupo de trabalho, na tua opinião? No fundo são 2 questões. Boa noite. Boa noite. Boa noite também ao Jorge, ao Paulo, ao Eduardo. Eu acho que o que está a mexer com o Sporting é mais uma vez a arbitragem. E é assim que eu devo começar, porque estar a analisar um jogo que decorreu da forma que toda a gente viu, principalmente na segunda parte, é mal demais. E isto, como já estamos habituados, isto é a porcaria de futebol, do futebol que temos, de quem o dirige, de arbitragem, é tudo uma porcaria, é tudo uma bosta. E o Sporting é que sofre com isso. O Sporting é um clube que precisa de estabilidade, e essa estabilidade, apesar de não existir, ou de existirem aqueles problemas que se vão arrastando semana após semana, ainda temos também a imprensa e tudo por aí fora a querer destabilizar ainda mais. É o Bucevic que discutiu com o Paulo Sérgio ao intervalo, que já nem saiu do balneário, eles sabem tudo, e mais alguma coisa, e só se preocupam em meter isso nas capas de jornais e para vender em jornais. Ainda bem que o Sporting nisso é fértil e vai ajudando estes jornais desportivos a terem uma tiragem muito maior, e depois a dizer que são o jornal mais lido em Portugal, não sei porquê, mas há quem defenda também esse jornal de jogo. Relativamente a esses problemas, é evidente que tudo isto não é abonatório, e eu já tinha falado em programas anteriores que nada é abonatório com estas saídas do Betancourt, do Presidente, do Lietzen. O Lietzen para mim foi uma besteira, foi mais uma, mas esta não foi por quem dirige futebol, foi pelo Sporting.
Acho que o Costinha nisso teve razão quando disse que o Lietzen não deveria ter saído, e quando se falou também que se calhar era para pagar ordenados. Acho que isso também não está correto, mas o que é certo é que o Lietzen poderia ter ficado até ao final da época, e alguns problemas em redor dele, ou pelo menos aqueles que foram criados, não iam existir. Mas ele saiu, já não faz parte do Sporting, e tivemos a prova disso, que o Postiga marcou 2 golos, o Sporting esteve a ganhar 2-0. Portanto, não se ressentiu muito da saída do Lietzen. É evidente que não vamos estar agora aqui a tapar só com uma peneira, que o Lietzen era a mais-valia do Sporting e continua a ser, na mente ou no coração, como quiserem, dos Sportinguistas. Isso está fora de questão. Agora, é evidente que também esta saída do Costinha, isto já se esperava. Nós próprios já tínhamos comentado aqui que a entrada do José Conceiro, que em nada ia ser favorável para o Costinha, nós já sabíamos disso. Não quer dizer que o Conceiro chegou lá e tirou o Costinha para fora, mas mais algumas coisas que devem ter passado no seio do clube, ou entre a direção, entre os diretores desportivos, também não entendo para que tantos, e o Costinha depois com aquelas situações em que manda para um canal da Sport TV todas aquelas frases e depois não retira uma vírgula. Portanto, era de ver que o Costinha estava para um fui no Sporting. Isso aconteceu, também saiu por mão do José Eduardo Betancourt, que ainda está, embora já tenha saído, mas ainda manda, e os problemas vão se agravando e vão se juntando mais então as situações que se passam nos jogos do Sport. E qual é a solução neste momento, na tua opinião? Qual será a melhor solução para o Sport? A solução eu acho que é deixar correr o mais calmo possível, tentar evitar mais algumas situações e esperar pelas eleições. É só as eleições. A época também já está na fase terminal, ainda faltam alguns jogos, mas já estamos na segunda volta. Está-se da Liga Europa em aberto? Isso é que é o problema, isso também já lá ia. É que o Sporting, no campeonato, sabemos que já está arrumado, e eu já posso deixar aqui também no ar que, se for preciso, já se pode marcar até o do jantar da aposta, porque isto está mais do que feito. Isto é que é ser correto, está mais do que feito, por aquilo que nós temos vindo. Então, mas só chegaste a esta conclusão hoje? Não, cheguei a esta já conclusão, mas eu cheguei a esta conclusão depois daquilo que estou a ver no futebol. Eu queria ver, já tocaste no assunto, eu queria ver se acontecesse ao Benfica, se acontecesse ao Porto, aquilo que acontece ao Sporting atualmente. Eu queria ver como é que vocês estavam aqui, o que é que se falava. Paulo, eu tenho visto jogos de Benfica, mas há situações do Futebol Clube Porto empatou 2 jogos, sem razões de queixa ou com mínimas razões de queixa, caiu o Carme a Trindade. Imagina se isto que se passou em Olhão com o Sporting, imagina se acontece ao Futebol Clube Porto ou ao Benfica. É aí que eu me quero cingir. Imaginem se isto que passa no Sporting, ou se passou em Olhão na segunda parte, isto é para fazer terceiros. Mas ao Porto não acontece. Isto foi para enervar jogadores. Isto é um lugar bem carente. Esse artista é o mesmo. Eu sei que é. Mas se for por ser terceiros, falas de quem? Próximo adversário do Sporting ao Benfica? Poderia ser. Dizer o quê? Poderia ser, porque ele conseguiu enervar os jogadores, e os jogadores, por acaso, até se conseguiram controlar, porque isto só prova que ele na segunda parte foi do primeiro ao último minuto da segunda parte. Mas o terceiro quem era, na tua opinião? É o próximo só pode ser Benfica. Só pode ser Benfica neste aspecto. Benfica está a 12 pontos de Sporting. Paulo, nós temos que ver as coisas como elas são. E ele conseguiu enervar os jogadores de Sporting do princípio ao fim da segunda metade. Da segunda metade do jogo, o Sporting esteve ganhado a 2-0. Há faltas, quando formos aos casos, vocês sabem muito bem. Já entramos, no fundo já entramos. Mas vocês sabem muito bem que é uma vergonha aquilo que se passou em Olhão. Eu não vi o jogo. Porque o Postiga sai 2 metros de trás, isola-se, está cara a cara com o guarda-redes, é assinalado fora de jogo. O Postiga vai numa jogada de contra-ataque a isolar-se, é rastreado por trás, não há falta. O Saleiro foi travado por trás, não houve falta. O jogador do Olhanense tinha que ser expulso, não foi expulso. Há uma grande penalidade a favor do Sporting que não é marcada. Vocês querem mais? Há necessidade de falar em mais casos? Ou há necessidade de falar em mais alguma coisa? Eu acho que vocês também viram isso.